No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nós temos o título da leitura que é o Jovem Rico. Então aqui nós começamos a observar aqui algumas coisas deste jovem que chegou a Jesus e começou a fazer alguns questionamentos. Ele chamou Jesus de bom mestre. O Senhor disse: por que me chamais de bom? Somente Deus, ele disse, E aí ele começa a fazer algumas indagações. O que é preciso para fazer? O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E o Senhor disse: é necessário que você siga os mandamentos. Os mandamentos que já havia sido deixado por Moisés na época da lei. Então ele disse: eu tenho observado isso. Aí ele diz aqui na palavra, aqui no versículo 18: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: tudo isso eu tenho observado. E em outra versão, em outro livro, diz assim: que Jesus o amou. Porque a palavra diz, o Senhor disse: aqueles que me amam são aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática. Esse é o que me ama. Então aqui ele estava dando uma prova para o Senhor de que ele o amava, porque ele estava obedecendo às leis do Senhor. E é o primeiro ponto que a gente deve observar: a questão da obediência. Deus deixa seus estatutos e suas leis para que seus filhos a coloquem em prática e obedeçam. Essa é a maior prova de que nós amamos o Senhor. Não é só dizer da boca para fora: eu amo o Senhor. Enfim, Ele vê a atitude dos nossos corações. Ele vê qual é o nosso comportamento diante das situações. Então, Ele continua: se queres ser perfeito, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aí diz: e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus irmãos, há quem muitas vezes interprete um pouco equivocado em relação à questão aqui do jovem rico, e a gente tem que entender aqui o sentido da interpretação aqui da palavra, porque não havia problema nenhum de ter propriedades. O problema era o amor que ele tinha a essas propriedades, o amor que ele tinha ao dinheiro. Onde é que Jesus fala a respeito disso? Vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia, no mesmo livro de Mateus, capítulo 6, vamos lá. Capítulo 6, no versículo 19, 20 e 21. Os irmãos vão casar? Amém? Então diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a caça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a caça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, a gente pode observar que o problema do jovem rico não era ter as riquezas em si, mas era o amor às riquezas. Observe, lá no versículo 24 desse mesmo capítulo, olha o que o Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Ou seja, essa tradução aqui a gente já sabe que significa o dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ah, mas Deus não quer que eu tenha dinheiro. Não é isso. Você não pode colocar sua confiança no dinheiro. Porque as pessoas têm esse mal, algumas pessoas têm esse mal de confiar só naquilo que veio, naquilo que tem a garantia. Então, por isso, como nós aprendemos
nossos dízimos e ofertas, a gente devolve aquilo ao Senhor, e no mundo espiritual a gente está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu estou devolvendo aquilo que Te pertence. Então eu estou confiando, estou colocando a minha confiança no Senhor, não é no dinheiro. Então, quando a pessoa não tem esse discernimento e começa a uma busca desenfreada por dinheiro, ela coloca a sua confiança no dinheiro e esquece de servir a Deus. Porque muitas das pessoas têm dinheiro e se esquecem de Deus. Então a questão é: o jovem rico aqui, ele tinha amor às suas propriedades, amor às riquezas. É por isso que, para ele, naquele momento, era difícil ele abrir mão das suas riquezas. E aí o Senhor fala, lá na leitura que fizemos, que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí muitas pessoas dizem assim: mas como é que pode? Uma agulha é algo tão pequeno, tão fino, como é que um camelo vai passar, né, uma ponta de uma agulha? E aí vem o entendimento. A ponta de agulha que Jesus falava, na verdade, eram as entradas das cidades de Israel naquele tempo. Todas elas eram cercadas por muros, e o formato da entrada era semelhante a uma ponta de uma agulha. E os camelos, como vinham carregados de coisas dos seus viajantes, vinham com muitas cargas que impediam que eles adentrassem a cidade. E aí muitas vezes o camelo tinha que se abaixar para poder adentrar a cidade. Então essa dificuldade que Jesus estava representando, a questão de termos que nos livrar das coisas que nos impedem de entrar no reino, porque a porta é estreita. Então nós temos que nos desprender dessas cargas que a gente vem trazendo consigo, que nos impede de entrar no reino dos céus. Então essa é a reflexão, por isso que ele quis mostrar. Então vocês têm que abrir mão de certas coisas para poder entrar no reino dos céus. Vamos voltar para a leitura oficial e depois nós vamos voltar para o livro de Mateus, no capítulo 10. Mas vamos lá voltar para Mateus 19, a qual nós estávamos. Só recapitulando aqui, versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem pode salvar-se? E Jesus olhou para ele e disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos de seguir-nos, qual será ainda o nosso galardão? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que me seguistes quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também os assentarei sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o Senhor fala aqui que nós devemos tê-lo como prioridade. E aí eu vou voltar lá em alguns capítulos para a gente entender o que ele está querendo dizer. Vamos lá, voltar para o capítulo 10 de Mateus. Lá no versículo 37. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Que diz a palavra: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então é isso que a gente tem que entender. Que o Senhor quer que sirvamos Ele com a devida prioridade que Ele deve ter. Nós devemos amar Ele acima de todas as coisas e de quem mais nós amamos aqui nesta terra.
ele diz, olha, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, é renunciar a todas essas coisas que atrapalham a nossa vida como cristão. Você vê? É as distrações que existem. E muitas das vezes o que o mundo oferece é você deixar de servir o Senhor para poder estar nessas coisas que lhe atrapalham. Seguir realmente ao Senhor e tomar a sua cruz é renúncia. Como já foi falado, a porta realmente é estreita. E para isso, você renuncia às coisas que estão lá no mundo. E aí sim, você terá o galardão que você merece. Onde é que diz isso na palavra? Voltamos lá para o capítulo 19. E aí, para a gente poder encerrar, meus irmãos. Aleluia! Lá no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de um nome, receberá 100 vezes tanto, herdará a vida eterna. Então, essa é a promessa que ele faz para todos aqueles que rejeitam o pecado, recusam o pecado, e aqueles que estão realmente compromissados com a sua palavra. Então, servir ao Senhor é uma escolha que nós tomamos. E uma vez que a gente toma essa escolha, a gente deve andar segundo os seus conselhos, segundo a sua palavra. Quando somos jovens, a gente tem muitos sonhos. E o Senhor quer que você realize os seus sonhos. Mas você, como cristão, você deve observar o que tem no ensinamento da palavra. E aí sim, você será um jovem diferenciado como vocês já são em relação ao mundo. Uma vez que você aceitar Cristo e estar na casa do Senhor, você já é diferenciado no mundo. Você já tem um comportamento diferenciado. E assim, você vai realmente, vamos dizer assim, dar testemunho do que a própria palavra diz, né? O mundo verá aqueles que realmente servem ou não servem ao Senhor. E Deus quer que você seja um destaque no meio dessa sociedade que muitas das vezes não quer compromisso com o Senhor. Nós temos a nossa vida cristã, nós temos os nossos afazeres seculares, mas em nenhum momento a gente pode deixar de olhar para o Senhor com algo. Porque as pessoas verão que você, como filho do Senhor, você faz a diferença na sociedade. E servir ao Senhor é servir em essência em todos os campos da nossa vida. Seja na nossa vida familiar, profissional, na nossa vida estudantil. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença. E o Senhor quer que todos aqui prosperem. Então, a palavra ela dá o ponto de equilíbrio. Nem para mais, nem para menos. Porque muitas das vezes tem a ganância de procurar a chamada, vamos dizer assim, aquelas doutrinas que só ensinam prosperidade. E não é por aí. Mas também a gente não vai ficar até lá na pobreza, porque o nosso Deus é um Deus rico. Então nós temos que buscar o ponto de equilíbrio. Buscar servir o Senhor para que a gente possa evoluir como pessoas, como cristãos. Para que a gente tenha a condição de seguir na casa do Senhor, para que a obra do Senhor prospere. Um tempo como este é feito para a colaboração dos irmãos que se ajudam, que se esforçam, que trabalham de maneira árdua. Então, todos aqui têm responsabilidades, sustentam as suas famílias e seguem com a alegria na casa do Senhor. Por isso que as pessoas ficam admiradas. Por quê? Porque Deus ajuda quem trabalha. Então, o Senhor vai lhe dar prosperidade desde que você tenha essa sabedoria de buscar em primeiro lugar,
trabalhar com alegria para que você possa ajudar na obra do Senhor. E a obra do Senhor também prospera. Então é o ponto de equilíbrio. Você não vai buscar desesperadamente riquezas, não. Mas você tem que buscar primeiro o Senhor. É Ele que vai te dar condições. E aí, segundo o seu coração, Ele vai fazer você prosperar. Mas para isso nós temos que servir com alegria e trabalharmos de maneira honesta, sem tirar nada de ninguém. E assim o Senhor vai abençoando. Então, que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. Tá? Então, como você vê também essa questão da teoria da prosperidade ao extremo que Deus quer ver na pobreza, não é por aí não. Deus quer ver seus filhos prósperos. Certo? Pobreza não é sinal de humildade não, porque às vezes a pessoa pode ter muitos recursos e ser mais humilde do que alguém que não tem tantos recursos. Então, que essa palavra o jovem rico faça a gente refletir que tudo é questão de equilíbrio, que a gente não tire o foco do Senhor por causa das riquezas, e que a gente também não ande dessa forma paupérrima a ponto de não ter crescimento espiritual, não é falando em relação à criatura, que a gente seja rico de conhecimento, e isso o Senhor se agrada, porque nós vamos ter que compartilhar. A palavra diz que é melhor dar do que receber, para que a gente possa dar e contribuir de forma que a gente possa não só dividir o pão ou algo material com o irmão que necessita, mas também o conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra é que nos salvará, é que nos levará a Cristo, e Ele é que fará a grande diferença em nossas vidas. Então, que cada um de nós possa ser semeadores da palavra. Em tudo que nós fizermos, onde nós estivermos. O campo missionário não é restrito só apenas aqueles que se dispõem a fazer a missão, mas é cada um de nós. Nós temos que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, de ser um pregador do Evangelho onde nós estivermos. Para que aqueles que, embora muitas vezes se irritem quando você falar do Senhor, mas é porque está fazendo efeito. Vá lá e fale. Não tenha medo de falar, não. E o Senhor vai lhe usar e as pessoas vão ser alcançadas quando você se dispõe a falar o nome de Deus. Então, que a gente possa refletir sobre essa palavra e vocês mantenham sempre o foco no Senhor. Porque quando a gente mantém o foco no Senhor, a gente vai com certeza ser muito feliz nessa vida. E as pessoas vão perguntar, mas por que isso? Mas não entendem. Porque quem está nos salvando, quem está nos guardando é o Senhor. Nós vamos com certeza servir ao Senhor e isso vai ser diferenciado na sociedade. Eu não quero compromisso com o Senhor, mas nós estamos aqui no sábado hoje, mostramos que nós precisamos e necessitamos do Senhor. A sua palavra, a sua misericórdia, o seu acolhimento que vem de amor do céu. Então, Deus em Cristo abençoe e a sua data aqui a oportunidade. Ele vai encerrar aqui o culto e Deus em Cristo abençoe. E amanhã, a partir das 8h30, temos escola bíblica. Quem ainda não participa, nós deixamos aqui o convite para que você participe. Venha conosco crescer também, porque estamos servindo no ministério. E assim, o Senhor tem sido muito misericordioso conosco, nos dado a oportunidade de aprender cada dia mais sobre a sua palavra. E a gente fica muito feliz se mais pessoas pudessem vir para receber essa instrução, esse conhecimento que fará com que a gente cresça cada dia mais e mais. Amém, meus irmãos? Então, eu aqui sou grato pela oportunidade, em nome de Jesus. Vamos que a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, mas aqui agora eu queria que os irmãos refletissem no momento de vida aqui, vendo meu coração essa noite. E diz assim: te amo, Deus, tua graça não falha, todos os dias eu estou nas mãos. Desde quando
uma dessa para encerrar a palavra do Senhor Jesus. Meu Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, fiquemos de pé, visto o trabalho do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao nosso Deus, o culto ao qual temos participado, temos já adorado o Senhor esta noite. Glória a Deus. Oremos sem precisa de oração. Continuemos orando pelo nosso costume, para que o Senhor conduza em segurança até aqui, Glória a Deus. Amado Deus, nosso Pai, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, ó Rei dos Reis, por mais um culto, ó Deus, realizado, mais um culto de jovens, ó Pai amado, onde, Senhor, teus filhos e tuas filhas tiveram a oportunidade de agradecer o teu nome, ó Pai. Te peço que o Senhor continue abençoando este departamento, continue abençoando a liderança desse departamento, a professora do Dom Felipe, do Mendes, continue abençoando cada jovem, Senhor, cada regente, ó Deus eterno, assim como toda a tua igreja, Senhor, teus filhos que nesta noite vieram para casa, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te adorar. Eu te peço nesta hora, Senhor, pelo nosso pastor que está de viagem, Senhor, do seu retorno, ó Deus, traz o meu filho em segurança, meu Deus da glória, guardando, Senhor, protegendo, livrando de todo perigo e de todo mal. Pai eterno, despede-nos em paz agora para os nossos lares, levando-nos em segurança, nos concedendo a noite abençoada, Senhor, noite de sonhos e revelações que vêm de Ti, Pai. E que amanhã, Senhor, com a Tua permissão, Pai, possamos estar aqui para aprender a Tua palavra, Senhor, na escola bíblica dominical. Pai, assim fique conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos para receber as bênçãos desta noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus e todos digam: a vitória é nossa.